Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Pensamento Negro Brasileiro, Proposições Teórico-Metodológicas para a Educação. Meu nome é Tatiane Souza, sou profissional da educação com mais de 15 anos e venho atuando com docência, projetos sociais, projetos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas da cultura, da sociedade, educação básica e ensino superior. Em todas essas áreas, eu trabalho com a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Costumo dizer que minha missão é afroeducar relações e africanizar saberes. Sou pedagoga formada pela Unip, mestre em educação pela UFSCar, em que tive a honra de ter sido orientada pela professora doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, ela que foi a relatora do parecer 03, que instituiu as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Sou doutora em Ciências Sociais pela Unesp, fui orientada pelo professor doutor Dagoberto José Fonseca, sou congadeira do Terno de Congada Chapéu de Fitas, idealizadora e coordenadora do ACOMA, que é um grupo de estudos e pesquisas em africanidades, culturas, diversidades e memória. Esse grupo está ligado ao grupo de trabalho Cladim, NUP, LEAD, que são credenciados pelo CNPq na Unesp. Sou professora da Universidade Federal de Berlândia e curadora do Afroeducar, que é um projeto de ciência, história e cultura afro nas escolas, universidades e comunidades. O meu Instagram é doutora Tatiane e o Facebook é Tatiane P. Souza. Bom, o nosso roteiro de hoje é discutir alguns temas que foram apresentados pelos módulos e trazer uma abordagem, uma sistematização de conceitos a partir de um diálogo compreensível e a partir da leitura que vocês fizeram, vocês vão compreender tudo que a gente vai trazer aqui hoje, tá bom? Então, qual que foi o nosso conteúdo programático? Como nós sistematizamos e organizamos esse curso? O primeiro módulo ele tem o tema Repensar a Educação, identificando conceitos. O nosso objetivo é trazer esses conceitos como multiculturalismo, interculturalidade, para reconhecer a diversidade e a diferença como necessidade para se pensar uma educação que seja plural, mas que seja também equânime, justa, que traga a perspectiva da justiça social. O módulo 2 é repensar a educação, identificando autores e experiência negra. Aqui nós trazemos conceitos e categorias para compreender o pensamento negro e para compreender a contribuição do pensamento negro para a educação. No módulo 3, construindo perspectivas para a educação, nós vamos trabalhar questões práticas de ensino e aprendizagem a partir de conceitos que operam o pensamento negro, como africanidades, valores civilizatórios de raiz africana, emancipação, dentre outros. Tudo isso pensando como o pensamento negro contribui para a minha prática educativa dentro e fora do ambiente escolar. E aí, essa é uma frase que quem me conhece já acompanha o meu trabalho, é uma frase que eu não abro mão, que é uma frase do Marcos Garvey, que diz: um povo sem conhecimento de sua história, origem e cultura é o mesmo que uma árvore sem raízes. Então, a gente precisa ter acesso a essa história, mas não é uma história de uma perspectiva colonialista, e sim uma história de uma perspectiva libertadora, uma perspectiva a partir dos oprimidos. Então, para entender o contexto, o que é pensamento negro? Para entender isso, nós precisamos entender dois conceitos, né? Duas perspectivas. Precisamos entender o local social e o lugar na história em que é produzido pensamento sobre si e sobre o outro. E aí, pensando o pensamento negro, nós precisamos pensar sobre a população negra. E aí nós precisamos pensar que essa população negra teve sua identidade construída enquanto coletivo, enquanto povo, permeado por relações de poder e permeado de uma perspectiva a partir daqueles que venceram a guerra, a partir da conquista dos europeus ao solo africano e depois ao transporte, né? O trajeto desses africanos que foram escravizados aqui para o Novo Mundo. Então, nós trabalhamos com dois conceitos, resistência e existência. Resistência,
diante de toda a agressividade que foi a colonização e escravização, colonização em África, escravização no Brasil, e existência, porque essas pessoas negras vieram de várias etnias africanas e tinham sim suas filosofias, suas cosmovisões de mundo, suas culturas e formas de entender o mundo e de se entender a partir desse mundo e a partir da sua própria cultura. Mas também é necessário que a gente consiga entender que a corporeidade da população negra e de sua cultura foi toda construída a partir de um olhar negativado dos colonizadores. Portanto, foi construído um lugar de subalternidade em virtude dos interesses do colonialismo, do capitalismo, fruto do imperialismo dos Estados nacionais europeus que se expandiram em África e também vieram para o Brasil e para a América Latina. Espero que vocês estejam me entendendo, né? Nesse sentido. Então, interculturalidade crítica, pseudo-igualdade e democracia entre os povos. Bom, o conceito de interculturalidade que nós trabalhamos é o conceito ligado à plurinacionalidade, ou seja, aquele entendimento que há várias perspectivas étnicas. Isso se baseia na noção de ambiguidade fundacional, ou seja, é preciso compreender que todos os estados nacionais, ou seja, os estados-nação da América do Sul, foram fundados como estados que possuem caráter uninacional e natureza monocultural. Essa perspectiva negou e invisibilizou outros povos e culturas. Enquanto isso, essa mesma perspectiva afirmava um ideário europeu e ocidental. Estou dizendo o seguinte: estou dizendo que, na prática, a cultura nacional, a cultura da América Latina, a cultura do Brasil, é uma cultura multicultural, plurinacional. Por quê? Porque vieram para cá várias etnias africanas, vieram para cá várias etnias europeias, e já estavam aqui várias etnias e nações dos povos originários, dos povos indígenas. Então não dá para basear a nossa nacionalidade, a nossa identidade, excluindo essa diversidade toda e tendo apenas a Europa como centro de racionalidade, porque nós somos parte de um povo multicultural. Aqui nesse território a presença é cultural. Mestiça no sentido, e assim, gente, é mestiça no sentido de que há várias influências de diversas nacionalidades para compor uma cultura, tá bom? Nesse sentido. Por um outro lado, o discurso da mestiçagem utilizou de múltiplas formas os países da América Latina para gerar uma noção abstrata de inclusão. Então, quando nós falamos a nossa cultura é multicultural, mestiça nesse sentido, porque várias culturas se misturaram, mas ela não é mestiça porque ela traz uma única identidade, tá? Porque essa noção da mestiçagem traz uma noção de inclusão e, de fato, essa inclusão não acontece. Somos múltiplos, temos muitas culturas aqui dentro, mas ainda o que permanece é a homogeneização a partir de um único lugar. E a partir esse lugar que é o centro, que é um lugar construído pelo eurocentrismo, acaba marginalizando os outros pertencimentos, as outras etnias, e isso acaba gerando uma exclusão social e também uma exclusão epistemológica, porque muitas pessoas não conhecem as outras culturas e quando conhece as outras culturas, conhece apenas a partir da perspectiva eurocêntrica. Então, a lógica multicultural atua hoje no sentido de reconhecer e incluir essa diversidade cultural toda, porém mantendo a estrutura do Estado-nação no sentido de reconhecer os direitos e a cidadania que essas culturas têm por estarem no mesmo território. Ok? Me fiz entender? Então, a Lei 10.639, que alterou os artigos 26A e 79B da
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, depois também foi alterada pela Lei 11.645 de 2008 para incluir, né, junto com a temática afro, incluir a temática indígena, né, nos currículos das escolas. E também o parecer 03, né, da resolução 1 coloca de 2001 coloca a necessidade de instituir as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e também nas universidades. Então, compreender essa plurinacionalidade, essa interculturalidade, também traz à tona o debate do direito à diferença e do reconhecimento dessa conformação de identidades plurais. Bom, esse é o debate da lei, porque a lei traz. Até hoje nós aprendemos muito mais de Grécia do que no Brasil. E o Brasil é formado por três matrizes distintas, mas predominantemente pela matriz indígena e pela matriz africana. E por que as escolas não estudam essa questão? Isso pressupõe a construção de identidades negras e indígenas fortalecidas e a construção também de identidades e de pertencimento de pessoas brancas de outras etnias que também têm a oportunidade de conhecer esse escopo da cultura africana e do pensamento que essa cultura africana e de sua descendência negra produz. Então, tudo isso traz estruturas sociais para o debate, traz perspectivas epistemológicas, ou seja, outras formas de construir conhecimento, e traz existências que colocam na cena a necessidade de construir relações mais equânimes, lógicas inclusivas, práticas e modos culturais que trazem diversas formas de pensar, atuar e viver no mundo. Cultura indígena, na sua pluralidade, cultura negra, na sua pluralidade, tem muito a contribuir para a consolidação de formas plurais de pensar e de construir o conhecimento. Então, o que está em jogo é a equidade e o respeito às diferenças. E aí, o que é pensamento negro? Como eu, Tatiane, penso esse conceito? O pensamento negro é o acúmulo histórico e secular de civilizações e povos da África, tais como do Egito Antigo, do Níger, do Congo, do Zimbábue, dentre outros, e seus descendentes espalhados pelo mundo, pela diáspora. O pensamento negro não se restringe somente à intelectualidade material, acadêmica, mas também se expande como patrimônio imaterial presente nas manifestações de cultura de raiz africana no Brasil. Manifestações culturais essas que são expressões e refletem não somente a arte como forma de resistência, mas também a filosofia africana como forma de existência expressa pela cosmovisão de mundo desses povos e de sua descendência por meio das inúmeras expressões da arte. O pensamento negro se produz de corpo inteiro, nas emoções, no intelecto, na expressão do corpo físico, conferindo identidades políticas que transitam entre a memória e a história, entre a cultura e a história e a memória, entre a resistência e a existência, numa complexidade sem fim, inacabada e cíclica. O pensamento negro é a sistematização dos saberes e dos fazeres de intelectuais negros dentro e fora da academia. Falar de pensamento negro é falar de toda a intelectualidade dos povos africanos, de suas culturas, no singular e no plural, em ações coletivas e individuais dessa população. Nesse sentido, a arte não é somente a expressão do que se vive, mas é também a expressão e a reflexão daquilo que foi aprendido, ensinado, transmitido. O pensamento negro também é essa arte.
E o pensamento negro é a arte de expressar e de compreender nossa existência nas inúmeras dimensões da vida humana situada num local, num tempo, numa cultura. Logo, o pensamento negro é a sistematização dos saberes e fazeres de intelectuais, pensadores e artistas negros dentro e fora da academia, que, tomados de uma consciência histórica de sua identidade, do seu processo de reconstrução a partir de África e de construção a partir do eurocentrismo, se colocam em anúncio no mundo, em diálogo crítico, para anunciar sua crítica ao eurocentrismo e anunciar uma perspectiva a partir de África, em África, e a partir de toda a sua contribuição a partir de sua afrodiáspora. Então, o pensamento negro, gente, envolve uma consciência histórica e política a partir dos processos de emancipação da população negra, a partir da sua consciência desse não lugar estabelecido pela colonização. Nós costumamos dizer, e tem uma frase que o Dr. Wade Nobles, que é um psicólogo negro, afro-americano, africano na diáspora, que diz o seguinte: a colonização tirou a África dos africanos e a escravização tirou os africanos de África. Então, o pensamento negro vem trazer um novo lugar situado a partir de África, para que essas pessoas possam compreender o infortúnio da escravização e da colonização forjada pelos europeus e compreender toda a história e contribuição para o mundo que a África produziu até o seu descarrilhamento, né, que foi a entrada maciça dos europeus, esses que demoraram mais de 600 anos para conquistar as terras em África. E ainda assim, o pensamento negro vem trazendo essa consciência histórica para conseguir localizar toda a ciência produzida em África antes, durante e depois da presença dos europeus, tá bom? Então, para compreender o pensamento negro, é preciso conhecer e entender as inúmeras produções realizadas pela intelectualidade negra, anunciando e denunciando realidades que atravessam dimensões da vida no âmbito da resistência e da existência negra. Qual é, então, a contribuição do pensamento negro para nós na vida e para a educação? A contribuição é superar o desconhecimento sobre a África e sua descendência, é denunciar e combater o racismo e as desigualdades raciais e sociais, é romper com a lógica da exclusão, é romper com a sistemática do pensamento baseado no modelo e no caráter eurocêntrico como a única possibilidade de racionalidade humana e de perspectiva de civilização. É evidenciar a contribuição e participação dos africanos e de sua descendência negra na formação e desenvolvimento do Brasil, mas também no desenvolvimento do mundo. Trazer o pensamento negro é trazer todo o legado científico das culturas de raiz africana e de seus descendentes negros que produzem e que gestam conceitos e que gestam práticas. E ainda, o pensamento negro traz a necessidade de rediscutir o papel que os sistemas de ensino devem assumir ao pensar a relação entre educação e sociedade e pensar a pedagogia que se adota para compreender esse mundo e atuar nesse mundo e se engajar socialmente. Ele traz também a consideração, né? Ele traz também a necessidade de considerar, para além da questão de classe, considerar a questão da desigualdade que afeta a população negra, ou seja, considerar raça e a sua interseccionalidade com os outros marcadores da diferença social, da desigualdade social, tais como marcadores de gênero, da diversidade sexual, religiosidade, geracionalidade, por aí vai. A pobreza da população negra também é uma questão racial, e não é somente uma questão de classe. E aí nós podemos aprofundar nas identidades, nos papéis sociais e na interseccionalidade do que é ser negro neste mundo, sobretudo no Brasil.
Então, nesse contexto, se coloca a luta do movimento negro para consolidar toda essa legislação que vocês já estudaram, para consolidar a necessidade de trazer perspectivas a partir da realidade negra, e também para consolidar os próprios movimentos sociais que também foram absorvendo as demandas do próprio movimento negro para ampliar a percepção da diversidade. Tá? Então, uma luta negra, uma luta dos trabalhadores, com corte de classe, com corte de raça, com demanda de gênero e sexualidade. Tá bom? Então, qual que é uma das principais contribuições? É entender que intelectuais negros, ao adentrarem nos espaços acadêmicos, nas universidades, eles começam, a partir do século XX, na verdade, é que devido às políticas públicas no Brasil e devido ao posicionamento do Brasil como Estado ter reconhecido que violou os direitos da população negra somente em 2000, foi somente a partir de 2000 e com o advento da Conferência de Durban, né, da Conferência da Unesco, que o Brasil se posicionou e por aí foi construindo políticas públicas para incluir essa população negra a partir das demandas do movimento negro e da população negra no geral. Então, a partir disso, os negros adentram em massa na universidade, começam a produzir um conhecimento endógeno, um conhecimento de raiz, e começam a questionar: não somos mais objetos de pesquisa. Né? Então, são negros como objetos de pesquisa, que eram vistos até aí, e aí os negros passam a ser sujeitos e produtores de pesquisa, demandando conceito, demandando experiência, demandando novas metodologias para compreender as culturas e histórias africanas e afro-brasileiras. Ou seja, amplia-se o conhecimento sobre intelectuais negros e negras em suas formulações, de modo que se compreende como aqueles que têm agência na sua luta coletiva, na sua própria emancipação, trazendo um letramento racial para toda a sociedade para compreender a cultura negra e compreender a realidade negra. Bom, o cenário atual é substituir negros como objetos por negros sujeitos e produtores de pesquisa, protagonistas e narradores, observadores e cientistas de suas próprias histórias, realidade e vivência. A história do negro no Brasil não começa com a escravidão, mas a história da humanidade começa com e na África. Pense nisso. Esse é um pensamento que eu sempre gosto de trazer para a reflexão, para a gente poder refletir sobre a nossa existência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o slide. Então, gente, só um pouquinho que eu vou voltar aqui. Então, essa é a contribuição do pensamento negro. Outra dimensão de contribuição é pensar no epistemicídio, que é aquele conceito que a Sueli Carneiro, filósofa negra, trabalha. O epistemicídio para ela é para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, é um processo que persiste de produção da indigência cultural, que nega o acesso à educação, sobretudo de qualidade, pela produção da inferioridade intelectual da população negra, pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor do conhecimento. Então, o pensamento negro também está numa lógica contra-hegemônica, porque ele diz: a população negra produz pensamento, produz filosofia, produz ciência e com qualidade, porque alia teoria e prática para conformar a praxis, ou seja, conformar reflexão sobre o que você pensa e sobre o que você faz, sobre o que você produz e sobre a maneira como você articula isso na prática e como a prática articula a sua própria teoria. Uma teórica que faz isso, principalmente no livro Ensinando a Transgredir, é a Bell Hooks, que traz essas bases filosóficas para compreender o pensamento de mulheres negras e, obviamente, que isso inclui o pensamento negro, porque é o pensamento produzido por homens e mulheres negras. Então, a dimensão que está por trás do epistemicídio é o racismo epistêmico, que invisibiliza
e provoca a morte por conta da falta de memória, da ausência de autores negros nos currículos escolares, nas disciplinas, nos cursos de graduação e pós-graduação. Dificilmente você vê professores conscientes trazendo textos, artigos e livros de mulheres negras e de homens negros para pensar a realidade social a que o seu fenômeno, a que um tema está sujeito. Então, estudar o pensamento negro é entender todo esse contexto para entender a contribuição e participação africana no mundo e no Brasil. É entender toda essa contribuição no Brasil e na humanidade. Então, o conteúdo desse curso é contínuo nas ações e pesquisas que desenvolvo. A todo momento nós estamos estudando para ampliar o nosso escopo de percepção e apresentamos nesse primeiro momento o pensamento negro para construir bases, para aprofundarmos no pensamento e na obra de alguns autores. Nossa proposta também foi conhecer a produção desses autores que vocês leram, desses autores e dessas autoras negras que vocês leram, para com isso, a partir desse conhecimento, dessa imersão que vocês tiveram, vocês terem pressupostos para conhecer os conceitos e acessar as obras, as produções citadas, para conhecer o que esses autores produzem dentro de cada área, sobretudo a partir de sua influência na educação. E para finalizar, é preciso pensar qual que é o nosso papel nisso tudo. Qual que é o papel de entender? Gente, quando eu disse para vocês lá no início sobre as africanidades são as permanências africanas que estão presentes na nossa cultura. Elas estão presentes desde a maneira de cozinhar uma comida, como na maneira de falar, na maneira de se portar, na maneira de pensar e na maneira de agir. As africanidades, que são os elementos culturais e valores civilizatórios de África, elas estão permeadas e são a base da nossa cultura brasileira, né? Então, por que muitos de nós não conhecemos as africanidades nem os valores civilizatórios africanos? Porque há todo um racismo epistemológico que invisibiliza todo esse conhecimento. Por isso a necessidade de construir o pensamento negro cada vez mais e torná-lo cada vez mais evidente nos espaços onde nós atuamos. Porque aí ele traz uma crítica a esse sistema, mas traz também e anuncia também toda essa ciência que a cultura africana produziu no passado, produz no presente e que ainda produzirá no futuro. Então, nosso papel nisso tudo é o resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos conceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros, ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos cotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolveram, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional do Brasil. É disso que nós estamos falando. O pensamento negro ele está, como que eu posso dizer, intrinsecamente ligado, infiltrado em todas as dimensões da nossa cultura. Na arte, na literatura, na música, na cultura. Todos nós nos envolvemos com esse pensamento negro, sentimos esse pensamento negro e falamos esse pensamento negro. Mas o nosso desafio é disso que eu estou falando, isso que eu estou falando, isso que eu estou comendo, isso que eu estou dançando, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou sentindo tem uma raiz e a raiz africana a gente precisa localizar o que há de cultural, multicultural dentro da nossa cultura que é diversa. E isso é totalmente educativo, porque ao invés de colocar o ódio na nossa perspectiva e colocar uma única racionalidade como a possível de ser considerada humana e científica como perspectiva, a gente coloca todas as outras racionalidades e humanidades no centro das atenções para nos entendermos como
pessoas. E aí uma frase do Nelson Mandela que é crucial. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Gente, vamos enegrecer o nosso pensamento? Vamos enegrecer nossa prática? Vamos africanizar nossas perspectivas para entender mundos plurais e perspectivas plurais de entendimento do mundo e de entendimento de nossa existência? Bom, eu fico por aqui. Qualquer dúvida pode entrar comigo nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar para vocês o contato. Também vou colocar o PowerPoint no link para que vocês tenham acesso a todo esse debate. A nossa conversa termina por aqui nesse vídeo, mas continua em outras plataformas, em outros momentos, em outros movimentos da nossa existência. Espero que vocês tenham compreendido essa questão e que tenham mergulhado no estudo desses textos. Eu fico por aqui, Ubuntu, e muito obrigada!